vamos tratar de Ebed-Meleque, conhecido como o amigo oportuno. Para conhecê-lo melhor na Bíblia, eu sugiro que leia Jeremias capítulo 38 versículo 7 ao 13 e capítulo 39 versículo 15 ao 18. O pecado do povo de Judá tinha chegado ao cúmulo e a longanimidade divina não podia suportá-lo mais. O juízo divino estava prestes a cair sobre os moradores de Jerusalém, que já estava sitiada pelos exércitos do rei Nabucodonosor. Vez após vez, com persistência tenaz, o fiel e denodado profeta Jeremias tinha admoestado o rei e o povo acerca do juízo que estava para vir. Com que fervor os tinha exortado ao arrependimento, sem, no entanto, conseguir mudar sua atitude rebelde. Finalmente, por causa do seu testemunho fiel, o nobre mensageiro de Deus foi lançado ao cárcere. Os príncipes da nação, incomodados por suas contínuas advertências, tinham se dirigido ao rei Zedequias e lhe tinham dito: morra este homem, porque este homem não procura o bem-estar para o povo e sim, o mal. E depois, com a autorização do rei, tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Jeremias 38 versículo 4 ao 6. Este é o pano de fundo sobre o qual o Espírito Santo pintou o caráter luminoso de Ebed-Meleque, cujo nome quer dizer o servo do rei. Era um servo do rei Zedequias, mas foi também um servo de um rei superior, do rei dos reis. Este homem se destaca por sua confiança em Deus, apesar do horrível ambiente de impiedade e de rebelião que o rodeava. Confiaste em mim, disse Deus a seu respeito, Jeremias 39.18. Que testemunho precioso! Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11 versículo 6, se ele se deleita no homem que resolutamente confia nele, mesmo que esteja rodeado de circunstâncias que queiram impedir uma vida piedosa, no homem que permanece fiel ainda que todo mundo tenha virado as costas para o seu Criador. Não há circunstâncias, por mais adversas e difíceis que sejam, nas quais o homem de Deus não possa confiar nele e orá-lo. Por exemplo, quem acreditaria que um santo pudesse viver naquele ambiente de corrupção e de abominações que era a corte do degenerado e idólatra rei Acabe? No entanto, ali mesmo estava Obadias, o qual temia muito ao Senhor, arriscando-se dia após dia a receber a ira cruel da infame rainha Jezabel, a fim de poder socorrer os profetas de Deus a quem ela queria matar. Quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. 1 Reis 18 versículos 3 e 4. Que estes dois casos sirvam de ânimo aos jovens crentes que se encontram rodeados de tentações carnais ou da hostilidade dos incrédulos. O que quer ser fiel, pode ser fiel porque Deus é fiel e fortalecerá mais e mais aos que confiam nele. Em relação a Ebed-Meleque, devemos notar sua compaixão numa época notória por seu desapiedado sadismo, em versículos 7 e 8. Quando ele ficou sabendo que Jeremias tinha sido lançado naquela horrível e escura masmorra, imediatamente sentiu uma profunda compaixão pelo fiel servo de Deus. A masmorra era uma cisterna funda cuja água se tinha esgotado durante o cerco da cidade, ficando no fundo uma certa quantidade de lama na qual o profeta afundava, impotente e em perigo de morrer, que era precisamente o que os seus inimigos queriam. No velho continente existem muitas masmorras feitas em forma de uma garrafa subterrânea. Este escritor nunca se esquecerá da terrível sensação que sentiu ao visitar uma destas masmorras no porão de um antigo castelo, onde só Deus sabe quantas vítimas infelizes foram atiradas, sofrendo ali sem que houvesse uma mão compassiva para dar-lhes o menor alívio. Por ódio ou por vingança os adversários do profeta tinham conseguido seu aprisionamento na masmorra de Malquias, querendo que morresse solitariamente em seu leito de barro sujo. Mas no palácio real havia um homem cujo coração foi tocado pela misericórdia, assim como centenas de anos mais tarde foi tocado pela misericórdia o coração de um desprezado samaritano. A compaixão de Ebed-Meleque brilha qual luminária em meio às tenebrosas atividades dos maus príncipes da casa real. Ele não pôde permanecer indiferente diante da imperiosa necessidade do injustiçado servo de Deus. Sua compaixão não era uma atitude passiva ou de meras palavras, como tantas vezes costuma acontecer entre nós, os que professamos ser discípulos daquele que, sempre que via os aflitos ou as multidões desorientadas, era movido pela compaixão que se refletia em ações carinhosas de ajuda oportuna. Assim é que este homem de Deus recorreu ao próprio rei Zedequias para conseguir a libertação de Jeremias. Foi uma atitude que exigia muito valor. Notemos,
pois, sua coragem, versículos 8 e 9. A Ebed-Meleque não lhe seria fácil apresentar-se perante o rei Zedequias para rogar-lhe a favor da vida do profeta. Era um simples servidor do rei e, provavelmente, bastante desprezado porquanto era um etíope, um homem de cor. Para um homem de origem humilde de baixa posição era um atrevimento muito grande intervir pessoalmente a favor de Jeremias, tendo em conta a posição adversa da parte dos poderosos príncipes. Certamente, era necessário bastante valor, mas ele o fez. Onde Ebed-Meleque conseguiu esta coragem admirável? Sem dúvida, Deus mesmo o encheu de força como resposta aos rogos de seu servo encarcerado na masmorra, uma vez que Jeremias sabia a quem devia recorrer em tais circunstâncias. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46 versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Salmo 40 versículo 1 e 2. Com que intensidade viriam à memória do profeta estes testemunhos alentadores do salmista e com que ânsia e fé terá clamado ao Deus que ampara os seus. Nenhum clamor seu poderia amolecer os corações de seus cruéis carcereiros, da mesma maneira como tinha experimentado o pobre jovem José quando seus irmãos o lançaram numa cisterna. Gênesis 42 versículo 21. Mas os seus clamores alcançaram aquele que mora nos céus e este moveu o coração de Ebed-Meleque para socorrê-lo, dando-lhe, ao mesmo tempo, a coragem necessária para agir a seu favor. Podemos imaginar como o bom etíope também deve ter orado fervorosamente a Deus, pedindo-lhe ajuda e sabedoria para o empreendimento perigoso que iria expô-lo à vingança dos príncipes, talvez, à ira do caprichoso déspota Zedequias. Após seu livramento, Jeremias deve ter dito de Ebed-Meleque o mesmo que, mais tarde, Paulo disse, com gratidão, de Onesíforo, não se envergonhou das minhas prisões. 2 Timóteo 1 versículo 16. Quão feliz é o homem que tem um amigo disposto a enfrentar a morte para salvar a sua vida. Tal homem foi Jeremias e tal amigo foi Ebed-Meleque. Que tipo de amizade oferecemos nós a nossos irmãos? Os exemplos de Ebed-Meleque, de Priscila e Áquila, Romanos 16 versículo 4, se, acima de tudo, do Senhor Jesus deveriam despertar em nós mais amor, compaixão e coragem cristãos. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3 versículo 16. A fé e a atitude resoluta do etíope resultou em sua comissão da parte do rei: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Jeremias 38 versículo 10. Quão abundantemente foram respondidas as orações do profeta e de Ebed-Meleque. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Provérbios 21 versículo 1. Certamente Deus tinha inclinado o coração duro e rebelde de Zedequias para conceder mais do que a simples petição fervorosa e urgente do seu servo preto, mais nobre. Com que alegria este recebeu a comissão do rei para pôr em liberdade o profeta afligido, e qual não seria sua surpresa ao receber também uma escolta de 30 homens para ajudá-lo em sua atitude humanitária e poder defendê-lo dos adversários que quisessem impedir seu trabalho de amor. Realmente, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3 versículo 20. Assim Deus fez com este humilde servo seu e assim fará com todo cristão que ora com sincera fé. Há outra lição que Ebed-Meleque nos ensina. Convém aprender algo sobre sua consideração pelo profeta, ao prover-se de trapos velhos. Foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Versículo 11 e 12. Tratava-se de um ato de muita consideração para com o prisioneiro. Devemos aprender com este humilde homem como prestar auxílio aos que necessitam de ajuda. Não é suficiente ajudá-los de maneira superficial ou formal, é bem mais alentador para o socorrido, e Deus o considera muito mais, quando o fazemos com ternura e com a gentileza de Cristo. Não é o que fazemos, mas como fazemos, que dá valor a um ato benemérito e põe em evidência o caráter espiritual do auxiliador. No caso de Jeremias, muitos homens se teriam apressado em chegar à masmorra apenas com as cordas, mas a poucos teria ocorrido o pensamento de levar trapos para o prisioneiro pôr nas axilas onde as cordas o puxariam, para lhe mitigar as dores.
A consideração cristã é uma virtude rara em nosso meio nestes dias. Quanto mais consideração mostremos em nosso relacionamento uns com os outros, tanto mais parecidos seremos com nosso Senhor, em quem esta qualidade era tão pronunciada. A preciosa verdade enunciada pelo escritor da carta aos Hebreus em 6.10 se vê manifesta na experiência de Ebed-Meleque, porque Deus não se esqueceu da obra e do trabalho de amor que este nobre homem realizou ao ajudar ao seu fiel servo Jeremias. Com que prazer, pois, lemos a respeito de sua consolação e sua compensação em Jeremias 39 versículo 15 ao 18. Ebed-Meleque tinha crido na palavra de Jeremias em relação à destruição de Jerusalém e, naturalmente, teve medo de cair nas mãos dos babilônios, cuja crueldade era bem conhecida. O infeliz rei Zedequias teve que experimentar a ferocidade do inimigo quando, após a queda da cidade, seus filhos foram degolados perante os seus olhos, e depois, estes lhe foram tirados, antes de empreender, carregado de correntes, o longo e doloroso caminho do cativeiro na Babilônia. Jeremias 39 versículos 6 e 7. Mas que consolação experimentou o bom servo etíope quando ouviu a mensagem que Deus lhe enviará por intermédio de Jeremias, prometendo-lhe sua proteção. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens, a quem temes, porquanto confiaste em mim. Deus conhece os seus que são fiéis, mesmo no meio de um ambiente pecaminoso e rebelde, conhece seus temores, suas provações, seus anelos e também suas obras de amor. Assim aconteceu com Ebed-Meleque quando, finalmente, chegou sobre Jerusalém e seus ímpios habitantes a catástrofe predita por Jeremias, pois o homem que tirou a Jeremias da masmorra foi socorrido por Deus e livrado de uma morte cruel. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5 versículo 8.